Eu montei aqui uma simulação, né? Um campinho aqui do desenho aqui das escalações das duas equipes, né? O Palmeiras jogando num 3-4-2-1, né? Então, a primeira linha com 3, a segunda com 4 e a terceira linha mais adiantada ali com 2 e o centroavante. Então, a linha com três zagueiros, os dois volantes, os dois alas, os dois meias atacantes, né? Digamos assim, um pouco por trás ali do centroavante, mais espetado ali no campo de ataque, bem próximo aos zagueiros do time do Botafogo. Já o Botafogo joga num 4-1-2-3, né? Podemos dizer assim. Mas na verdade acho que se encaixaria mais a um 4-2, a um 4-2-3-1, na verdade, porque vai variar, né? Por exemplo, a linha com os dois zagueiros, os dois laterais e quando tiver sem a bola principalmente vai estar atuando aqui com dois volantes, né? Dois volantes vão estar atuando, né? Então, ficaria um 4-2, aqui o centralizado no meio, 3 e um aqui o centroavante do time do Botafogo. Então, qual que é os encaixes que eu vejo aqui para essa partida? Antes de mais nada, eu vou falar primeiramente dos jogadores, né? Posição por posição, quem deve atuar, né? Então, aqui do lado direito, o Geai, vai ser, com certeza deve voltar porque foi poupado no jogo passado. E o Marcos Rocha atuou e não foi bem, principalmente no segundo gol do Inter Miami, ficou trotando, acompanhando a jogada e não auxiliou o Bruno Fux quando o Soares saiu no mano a mano, então não foi bem o Marcos Rocha, então o substituto natural, na verdade, voltando, né, retornando à equipe titular, será o Giai. O Gomes pelo centro da defesa, no meio, que é o zagueiro da sobra, e do lado esquerdo, no jogo passado, entrou o Bruno Fux. Só que eu acho que o Bruno Fux ele deixa muito a desejar, porque é um zagueiro que muito lento, né? O zagueiro. O Bruno Fux é muito lento, é um zagueiro que de velocidade não é o forte dele. Se tomar uma bola em profundidade nas costas da defesa, se ele tiver que apostar a corrida com o jogador adversário, dificilmente ele vai chegar. Ele é realmente muito lento. A principal qualidade dele é a saída de bola, né? Achar um passe entre linhas, né? No meio de campo, às vezes até um bom lançamento, né? Pro campo de ataque. Mas não vejo ele como uma boa opção, até porque eu acho que o Bruno Fux, a característica dele, para ele jogar, ele teria que jogar no meio onde tá jogando o Gustavo Gomes, que é um zagueiro mais de sobra, ou seja, nas duas pontas da zaga, né, nas duas extremidades, precisamos de jogadores mais velozes, até porque são pelas pontas pelas campas, né, pelas pontas do campo, né. Então, geralmente vai pegar os jogadores, por exemplo, o Botafogo vai ter aqui provavelmente o Savarino e o Arthur jogando invertido, né, o Savarino aqui do lado, né, desse lado esquerdo e o Arthur jogando do lado direito. Então, o Arthur deve cair ali do lado do Bruno Fux, né? Claro que ele poderia, sem bola, deve ter o auxílio do Piquerez, mas eu ainda acho que o Bruno Fux realmente não é uma boa opção. Eu iria ou com o Mikael ou com o Naves. O Mikael, por ser canhoto, por ser menos lento do que o Bruno Fux. Ou o Naves por ser mais veloz. O Naves é mais veloz do que esses dois zagueiros. O Naves tem uma boa velocidade, mas o Abel não gosta muito dele, então não creio que o Naves vá atuar nessa partida. Então provavelmente deve ser o Bruno Fux mesmo, mas com chances do Mikael. Ou uma chance também que talvez não seja descartada seria o Piquerez jogar de zagueiro pelo lado esquerdo. Uma partida que ele atuou do lado esquerdo foi contra o Flamengo na final da Libertadores. Ele atuou como zagueiro do lado esquerdo e na época, né, o Scarpa atuou como ala do lado esquerdo, né? Foi uma surpresa, inclusive, né? Então, pode ser o Piquerez, até porque o Piquerez não está bem no campo de ataque. Na parte ofensiva ele não está bem. Tem pecado muito, tem errado muitos cruzamentos, finalizações, passes. O Piquerez não vive uma boa fase. Então, se o Piquerez fosse para a zaga, teríamos a opção de jogar com o Facundo Torres como ala esquerdo, na verdade. Ah, mas o Facundo Torres é atacante, ele joga nessa última linha aqui. Teoricamente ele joga nessa última linha, mas ele nada mais é do que o principal a principal função dele é taticamente fechar o lado esquerdo do campo, no caso, voltar para recompor e auxiliar o lado esquerdo, né, defensivo da equipe do Palmeiras e
que vai combater com o ataque aqui do Botafogo. Com o Arthur passando, com o Vitinho passando, entendeu? São jogadores velozes, né? Com boa habilidade o Arthur e de boa chegada vertical ao fundo o Vitinho. Então eu acho que o Facundo poderia atuar dessa maneira, né? Então, e aí abrir espaço para outro aqui no meio de campo, mas eu já vou chegar lá. Então, essas são as opções pro lado esquerdo aqui da defesa e as dúvidas, né? Provavelmente o Bruno Fux. Repetindo, o Bruno Fux, para mim, para ele atuar, ele teria que atuar, quando tiver que atuar, né? Ele se encaixaria melhor aqui como zagueiro centralizado. Por quê? Ele fica mais na sobra, uma bola demais, muitas das vezes uma bola aérea, uma bola disputada. Não exige, na maioria das vezes, tanta velocidade por esse zagueiro que tem aqui, que fica na sobra. O Gomes, quando vem, tem que fazer esse deslocamento, que o Giai, por exemplo, tomar a bola nas costas e o Gomes tem que vir aqui, eu já não gosto, o Gomes já tem bastante dificuldade quando requer fazer isso, né? Mas, ainda assim, ele é mais rápido do que o Bruno Fux, que é muito lento. Então, agora, pessoal, falando aqui já no meio de campo, né? Aqui deve atuar o Richard Rios e ou melhor dizendo, né, o Richard Rios aqui desse lado esquerdo, né? O Richard Rios pode auxiliar bem aqui esse lado esquerdo, pode até revezar, mas enfim, o Richard Rios. E aqui desse lado direito, provavelmente, aqui há uma dúvida, né? Se volta o Aníbal Moreno ou vai ser o Emiliano Martinez. Então essa é uma grande dúvida do que vai ser feito, né? Como que vai acontecer, como que o Palmeiras vai atuar nesse setor aqui. Quem vai substituir, na verdade, né? Porque o Lucas Evangelista realmente não serviu, foi muito mal no jogo passado, então acho que não deve ser ele que vai atuar aqui nesse setor aqui. Então, a dúvida, volta o Aníbal Moreno que teve um edema na coxa, ou o Emiliano Martinez que vinha sendo titular e vem jogando bem. Acho que ele tem uma boa saída de bola e uma boa marcação. Acho a marcação dele um pouco inferior ao do Aníbal Moreno, só que em compensação ele tem uma saída de bola melhor. Então eu acho o Emiliano Martinez mais completo. E também tem uma estatura, ele é mais alto, né? Tem uma estatura mais elevada, então pode ajudar em bolas aéreas, às vezes no lançamento, enfim, bola parada. Então tem as suas virtudes. Mas vai ser um dos dois os substitutos. Então, qualquer um desses dois aqui, eu acho que o Palmeiras ganha, né? Tem pontos positivos, mais pontos positivos do que pontos negativos. O importante é não jogar o Lucas Evangelista. Desse lado aqui, pessoal, ó, que o Palmeiras vai atuar, o que acontece? Os alas, né? O Estevão desse lado aqui, o Estevão tem atuado como ala direito, né? E aqui ele tem a proteção, digamos assim, que o Giai ele pode ficar mais, o Giai tem um bom vigor físico, e se tiver um volante aqui de boa pegada, de boa marcação, podendo cobrir bastante esse lado. Então, quando a bola estiver desse lado aqui da defesa, o Aníbal Moreno, provavelmente, o Emiliano, vai vir cobrir aqui. Então, faz aquele balanço, né? O famoso balanço defensivo. Puxa aqui, seria o Richard Rios, fechando aqui pelo meio. Do lado de lá, a mesma coisa, né? Se a bola cair do lado de lá, o Richard Rios fecha aqui, vem ajudar aqui esse setor pelo lado esquerdo, e o Aníbal Moreno vai fechar aqui, ou o Emiliano Martinez, né? E o Giai pode estar fechando aqui, né? Até se uma bola for invertida, é aquela coisa do balanço defensivo. Tem tempo de fazer aquela movimentação natural no campo defensivo, tentando neutralizar as jogadas do time do Botafogo. Mas, voltando aqui para onde estava a situação que estava sendo analisada, era os alas, né? Então, os alas aqui, Estevão e Piquerez, no caso. Então, o que acontece? O Estevão, jogando aqui pelo esse lado direito, ele dá uma situação de... Ele vai preocupar demais o Alex Telles, que tem um bom poder ofensivo de chegar ao ataque. E o Cuiabano também. Mas então, se ele estiver aqui, ele vai preocupar bastante a zaga do Botafogo, muito provavelmente inibindo as descidas do Alex Telles e do Cuiabano, que provavelmente vão revezar entre eles, né? Provavelmente o Alex Telles começa jogando e o Cuiabano entra no segundo tempo, até porque o Alex Telles costuma cansar. Então, essa é a vantagem do Estevão aqui desse lado. Por dentro, poderia jogar o Felipe Anderson. Na verdade, o Felipe Anderson revezando com o Estevão. Não que o Felipe Anderson esteja muito bem, esteja de grandes atuações, mas o Felipe Anderson tem uma boa saída de bola lá atrás. E ele fez uma boa... Deu bem essa dupla entre Estevão e Felipe Anderson, revezando um com o outro. Então, eles podem revezar
entre si, então um indo por meio, o outro indo pela beirada, então eu acho que pode ser uma boa opção essa estratégia. Desse lado aqui, no caso, pode estar jogando o Maurício, aliás, o Maurício não pode sair do time, espero que o Abel não coloque o Rafael Veiga como titular, porque o Rafael Veiga não vive um bom momento, não está bem fisicamente, eu sinto ele cansado, cansa muito, muito rápido, então a melhor opção seria o Maurício. Então, se jogasse aqui o Felipe Anderson, continuando, pessoal, e o Estevão, aqui o Maurício, e aqui na frente você poderia escolher entre Flaco Lopes e Vitor Roque. O Flaco Lopes ganha em poder ofensivo de bola aérea, só que o Vitor Roque ganha em poder de mais mobilidade, de puxar a zaga do Botafogo mais para fora da área. Por exemplo, o Vitor Roque tá girando aqui, tá por aqui, tá por ali, então, ó, o Vitor Roque, por exemplo, veio para cá, então o zagueiro do Botafogo aqui pelo lado esquerdo, creio que seja o Barbosa, poderia ir atrás, ir à caça e dar espaço por exemplo, pro Maurício entrar nas costas da defesa, fazer as famosas infiltrações, tanto o Maurício quanto o Estevão, né? Então, isso que um entrega e o outro não entrega. Do lado direito lá seria o Jair, né? O zagueiro direito do lado do Botafogo. Então, a mesma coisa, é isso que poderia entregar. Uma outra alternativa, pessoal, que eu vejo para esse jogo, mas é que o Abel nunca fez, acho que seria muito difícil ele fazer. Ficaria um ataque bastante imóvel. Poderia jogar Felipe Anderson, o Estevão, o Alan e o Maurício como falso 9. Seria um time de muita de mais toque de bola, de mais tabelas e bastante filtração e mobilidade. Então, atrairia bastante o time do Botafogo. O Palmeiras provavelmente não iria abusar muito dos chuveirinhos na área e da bola aérea. Então, é uma opção, acho muito difícil o Abel fazer isso, mas são jogadores que pedem passagem, né, no time do Palmeiras. O Alan e o Maurício. O Maurício, com certeza, mais preparado, deve começar como titular. E o Alan poderia começar titular, mas eu acho que talvez o Abel segure um pouco. Se fizesse isso, seria interessante. Também poderia, uma outra possibilidade, seria colocar o Flaco Lopes aqui para ganhar a bola aérea. E desse lado esquerdo aqui, colocar o Vitor Roque. Aqui o Maurício e aqui o Estevão. Só que nessa configuração o Felipe Anderson não atuaria como titular. Então essas são as possibilidades que eu vejo do time do Palmeiras. Para finalizar, pessoal, aqui zona por zona, né? Onde o Palmeiras leva vantagem. Aqui, nessa linha de 3, vai duelar com o Igor Jesus, que vai fazer um enfrentamento muito forte aqui com o Gustavo Gomes, mas os dois zagueiros aqui vão estar na sobra. Aqui no meio de campo é o X da questão. O meio de campo vai definir muita coisa. Jogo assim, muito disputado, o meio de campo define muita coisa. Quem vai ter o controle da partida, né? Vai ditar o ritmo e ter as principais ações, né? Então, no meio de campo aqui, o que acontece, pessoal? O Botafogo tem 7 jogadores no meio do campo, e eu explico. Os dois zagueiros pode deixar aqui. Os dois zagueiros vão ficar mais aqui, mas os laterais do Botafogo participam muito. Então, é os dois laterais, os dois volantes, o meia e os dois pontas. Então, ou seja, o Botafogo tem 7 aqui no meio campo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Palmeiras no meio de campo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vejo uma inferioridade numérica da equipe do Palmeiras no meio de campo. Uma inferioridade numérica onde o Botafogo... Claro que isso é rotativo, né? Vai depender das funções e da disposição, né, de cada um dentro de campo. O Flaco Lopes pode vir, preencher o meio campo e igualar e ficar 7-7. Então, mas eu vejo dessa maneira, o Botafogo com 7 no meio de campo e o Palmeiras com 6. Então, o Flaco Lopes, ou quem quer que seja, está aqui como centroavante, é fundamental voltar para que o Palmeiras tenha pelo menos igualdade numérica, fazer a recomposição atrás da linha da bola, para ter igualdade numérica no meio de campo. Então, basicamente é isso, pessoal, uma análise aqui que eu faço para vocês. Para fechar, né, escalar o time do Botafogo, né? O Botafogo vai vir com o John aqui no gol, tá sem goleiro, mas todo mundo sabe que vai ser o John aqui no gol. Do lado esquerdo, o Barbosa, do lado direito, o Jair, do lado direito, o Vitinho. Aqui, a grande dúvida do Botafogo tem o Alan, o Gregory, que tá suspenso.
e o Marlon Freitas, né? Então o que acontece? Provavelmente o Alan, que o Botafogo joga nessa configuração aqui. Vamos esquecer o time do Palmeiras aqui rapidinho, pessoal. Vou colocar o time do Palmeiras aqui para trás para visualizar melhor, para ficar. Então, o volante do Botafogo aqui, que seria o Gregory, não vai atuar. Pode ser o Alan, ou acho que é o Newton o nome dele, e o Marlon Freitas. O que pode estar acontecendo? O Savarino pode sair dessa ponta aqui e tá atuando aqui no meio, no lugar do Alan, melhor dizendo. Então o Savarino poderia entrar aqui, e o Alan vinha aqui atrás fazer a função que foi do Gregory. E aí aqui no ataque o Botafogo colocaria acho que é Santi o nome dele, é um estrangeiro que joga aqui atacante pela ponta. Mas acho isso pouco provável. Provavelmente acho que o time do Botafogo vai jogar nessa configuração mesmo. O Alan, que fazia aqui o lado direito do meio de campo do Botafogo, vai vir aqui para a primeira volância. O Marlon vai ficar aqui do lado esquerdo mesmo. Ou, melhor dizendo, pessoal, quem vai jogar aqui deve ser o Newton, eu acho. E o Alan vai jogar aqui. E o Marlon Freitas vai jogar aqui e continua lá na posição dele o Savarino. O Savarino continua aqui na posição dele, pessoal. Então é isso, pessoal. Basicamente aí as possibilidades, as condições táticas aí que eu vejo nessa partida. Espero que curtam esse novo estilo de vídeo, né, de uma análise mais aprofundada, uma análise mais tática da partida. Que analisa as escalações, as possibilidades e os possíveis enfrentamentos, né, nessa partida. Então, aqui no ataque, pessoal, por exemplo, o Giai vai combater com o Savarino. Desse lado aqui direito aqui, provavelmente o Fux, infelizmente, né, vai ter combate com o Arthur. Claro que vai ter o auxílio aqui do Piquerez, né? Então tem que sempre fazer o balanço defensivo. E lá no ataque, os enfrentamentos que o Palmeiras vai ter, né? O Estevão vai tentar inibir as descidas do Alex Telles. Eu acho que do lado direito o Botafogo vai ter mais liberdade, até porque jogando o Piquerez não é tão ofensivo. Se jogasse o Alan ali do lado esquerdo, poderia ser que inibisse mais as descidas do time do Botafogo pelas pontas. Mas basicamente é isso, pessoal. O vídeo é concluído. Essa foi a análise tática aí de Palmeiras e Botafogo.